Qual é a relação entre o diabetes e a má circulação sanguínea? Existe de fato uma relação entre as duas coisas? Eu sou a Leila Ferreira e tenho a alegria de estar com vocês aqui atendendo a um convite da Drogaria Araújo para a gente conversar sobre diabetes, aprender um pouco mais sobre essa doença. Uma conversa que tem a participação da Mariana Natuê, farmacêutica, e de vários especialistas da área médica, da área de saúde. Encontros que nos ensinam muito. Hoje o nosso convidado é o Dr. Guilherme Jonas, angiologista, cirurgião vascular. E, Dr. Guilherme, antes da gente entrar no nosso tema específico, eu gostaria que você falasse um pouquinho, de forma resumida, porque eu tenho certeza que você tem uma trajetória longa, mas sobre a sua trajetória aí como angiologista. Primeiro, satisfação enorme de estar aqui com vocês hoje, Araújo. Fico muito feliz de ter esse canal para a gente poder levar informação de qualidade para as pessoas nesse mundo que a gente vive hoje. Minha paixão pelo entendimento, pela medicina e pela parte circulatória eu vejo desde muito cedo. Quando pequeno, de mãos dadas com minha mãe, subindo as escadas de uma igreja, eu vi aquelas senhoras sentadas ali, pedindo esmolas, com aquelas caras tristes, mas com as pernas cobertas, cobrindo suas feridas, cheias de vergonha, face de muita dor. E eu perguntei para minha mãe: mãe, o que é isso? O que tem ali? Eu só fui descobrir mais tarde que eram úlceras provocadas por má circulação. Muitas das pessoas eram diabéticas. A maioria das úlceras causadas por varizes. Então, a doença circulatória, ela teve uma raiz ali. A curiosidade que me mostrou, que me moveu a tratar isso. E a partir dali, foi o momento que eu me desenvolvi e estudei cada vez mais nesse tópico. E hoje, como angiologista cirurgião vascular em consultório, a principal causa que eu tenho são as doenças circulatórias e, às vezes, as descompensações das doenças circulatórias em pessoas que sofrem com diabetes, com pressão alta, com obesidade, com sedentarismo. Porque uma das principais queixas dos diabéticos, né, é em relação ao sistema circulatório, né, doutor Guilherme? E entre elas, talvez a que a gente mais, pelo menos nós leigos ouvimos mais, é a questão do chamado pé diabético, né, que é uma coisa que a gente ouve constantemente. Eu sou filha de diabético, então me acostumei a ouvir. E nós vamos pedir a você que fale sobre várias dessas queixas, dessas dúvidas, né? E você falou aí da informação de qualidade. Hoje a gente fica nesse mar de informações desencontradas, o fato ou fake, verdadeiro, verdade ou mito, né? E quando você entra num terreno como esse, de informação mais técnica, mais científica, questão da circulação, que é uma questão complicada, né? O leigo nada aí cercado de tubarões, né? Nesse mar de desinformação. E nós colocamos aqui algumas afirmações que a gente ouve que você poderia esclarecer se são verdade ou mito. Uma delas: todo diabético tem pé diabético? Sim, primeiro, olha, eu não sou filho de mãe diabética, mas eu sou neto. Eu tive o prazer de ter a minha vozinha com 94 anos, então a primeira referência que eu lembro de diabetes foi a dona Sinhá, que nasceu numa cidade chamada Matutino, no interior de Minas Gerais. E eu acompanhei todo aquele momento. E a minha avó não evoluiu para pé diabético. Ou seja, mais um exemplo de que disciplina, de que autocuidado é capaz de controlar essa doença, e as pessoas conseguem viver com uma qualidade de vida muito boa, praticamente normais. Especificamente sobre uma complicação da doença, ou seja, de um diabetes mal controlado, de um nível de glicose cronicamente alterado no sangue, que pode evoluir com sinais e sintomas específicos no pé, ou seja, o pé diabético. E dentre esses sinais e sintomas, nós vamos particularmente falar das alterações de sensibilidade, as dormências, as anestesias, aquela sensação de agulhada na perna, aquela sensação, às vezes, total de anestesia. Olha, eu não sinto nada, parece que pode cortar minha perna ou pode deixar alguma coisa, uma brasa ali, que isso não me incomoda. Esse é o famoso pé diabético. Nem todo mundo que tem diabetes vai evoluir para o pé diabético. Pelo contrário, se evoluiu para o pé diabético, nós precisamos voltar a entender onde foi o erro
que levou a essa complicação. Sim. E sempre tratar na base, mas também a como melhorar a qualidade de vida de quem já possui o pé diabético. Você falou aí da perda de sensibilidade, né? Aqui, uma dessas afirmações que a gente pegou na internet. Pé diabético causa perda da sensibilidade. Pode causar, mas não obrigatoriamente? Ou quase sempre causa? Quando a gente fala em pé diabético, a pessoa pode ter uma perda de sensibilidade ou pode ter uma hipersensibilidade. Olha. Ou seja, com o mínimo toque, o mínimo tato, sentir uma dor muito forte. Ou aquelas pessoas que, por exemplo, podem ter uma lesão crônica, uma pedra no sapato e andar durante meses e nem perceber. Então, alterações de sensibilidade são várias e são comuns no pé diabético, tá? Mas também outras alterações, por exemplo, uma dificuldade maior com a cicatrização de feridas. Então, essas pessoas, elas experimentam um grau de falta de circulação local associada com uma facilidade, uma predisposição à infecção, que pode levar essas pessoas a terem uma infecção de difícil controle, de difícil tratamento. Sim. Então, o cuidado, o entendimento tem que ser um pouco mais profundo, mas o carinho, a proximidade com o médico especialista para controlar essa doença, então, mais próximo. E a questão dos fumantes? Os fumantes têm mais dificuldade para tratar um pé diabético? O cigarro, o hábito do tabagismo por si só, é algo que é um fator complicador, piorador de qualquer que seja as doenças. Sim. Especificamente no caso da diabetes e do pé diabetes, nós precisamos entender que a pessoa que tem diabetes e também fuma, ela aumenta muito o risco de morte. Muito risco por doenças cerebrovasculares, aumenta muito o risco de um AVC. Doenças cardiovasculares, aumenta muito o risco de um infarto agudo do miocárdio. Doenças vasculares periféricas, aumenta muito o risco de uma amputação do pé. Lembrando que diabetes é uma das principais causas de amputação do pé e de cegueira. E isso tudo é por falta de circulação. Então, o cigarro, ele realmente deve ser abolido. A pessoa que tem diabetes, ela não deve nem conviver com pessoas que fumam. Quando vem no consultório, eu falo assim, se tiver uma pessoa fumando perto, atravessa a rua. Vai para o outro lado. Entendido? E é possível, também pegando essas informações aqui, um pé diabético que não apresenta sintomas, por exemplo, não tem as feridas, não tem ressecamento, por exemplo, tem sempre? Veja, a pessoa pode ter um pé diabético e ainda não apresentar sintomas. Ainda. Sim. Mas se já existe uma alteração estrutural dos nervos sensitivos da pele, a gente sabe que em algum momento... É uma questão de tempo, então. A doença vai cronificar e vai piorar. Sim. Em relação à pele especificamente, o que a gente sabe é que a pessoa que tem diabetes, ela precisa ter um cuidado especial com a pele. É comum pele ressecada. Então, a hidratação é fundamental para as pessoas que têm, por exemplo, um pé diabético. E como? Sim. Além de hidratar bastante os pés, secar bem após um banho, não deixar a umidade entre os dedos dos pés. Essas pessoas que têm pé diabético também é comuns terem rachaduras. Essas fissuras aumentam o risco de infecções. Além disso, um cuidado de higiene muito claro, muito próximo. Cuidado com as unhas, aparar as unhas. Cuidado para não se cortar, não se machucar. Usar meias que tragam também proteção e que possam deixar aquele membro quentinho. Meias de algodão, meias de lã. Entendido? Esse ponto é muito importante, doutor, porque às vezes a pessoa vai numa manicure, tira aquele bife. Para quem tem o diabetes, já tem esse problema da cicatrização, da má circulação, ainda mais nos membros inferiores, nos olhos, como o senhor disse, porque os vasos são muito fininhos. E aí, para chegar esse sangue até esses locais, já fica dificultado. E aí, a pessoa vai fazer uma unha e pode voltar com uma infecção. E isso pode evoluir. Quer caprichar muito, né? E aí, isso acaba evoluindo para algum problema. Então, tem que tomar muito cuidado, ter esse cuidado com... Perfeito, sua pontuação. Veja que às vezes a gente indica, inclusive, que ela não corte as unhas, que ela pare apenas. Uhum. Para evitar trauma, para evitar
uma lesão inadvertida com a tesoura, por exemplo. Imagina, tratar uma infecção num pé diabético é sempre mais difícil, desde a detecção, e por isso a importância do autoexame dos pés diário, feito por quem tem diabetes. Aquelas lixas de metal, né, doutor? Exatamente. Não usar, preferir aquelas de papel, né? Cuidado com os materiais e com quem está fazendo essa higiene. Né? E lavar com água morna, com todo o cuidado. Cuidado com água quente, para não queimar, a sensibilidade está diminuída. Se a sensibilidade está diminuída, se pode ficar exposta a uma água mais quente, alguma coisa, e se sentir ali uma queimadura, evitar nesse sentido. Agora, eu estou vendo aqui que uma dessas informações da internet, quem tem pé diabético, primeiro, não pode tomar banho muito quente, deve ser por causa do risco da queimadura, então. A gente, depende do grau, ele pode cursar com uma anestesia completa, uma falta de sensibilidade, e ele facilmente vai se queimar. Agora, imagina tratar uma queimadura num pé diabético que tem dificuldade de cicatrização. Predisposição à infecção. Então, a gente precisa, de todo jeito, cercear o evento deflagrador. Fechar o gatilho. Sim. É mais fácil prevenir do que tratar uma coisa já em evolução. Exatamente. Né? E o tipo de calçado? Sobre o calçado, é uma questão muito importante. Porque o calçado para o diabético, ele tem que ser um calçado confortável. Um calçado estável, de base larga, com palmilhas macias. Esse calçado também deve ser examinado antes de calçar. Será que não tem alguma sujeirinha, alguma pedrinha, alguma coisa igual a gente conversou lá dentro? Então, antes de calçar, olhe os sapatos. E outra coisa associada, use meias de algodão, meias protetivas. Então, o cuidado com um calçado adequado é fundamental. Existem lojas especializadas para ver o tipo de calçado mais específico para o seu tipo de pé, para o seu tipo de pisada. E é só assim que a gente consegue, sem dúvida, evitar vários tipos de traumas e agressões aí para esse pé diabético. Mulheres particularmente vaidosas, nessa hora, tem que deixar a vaidade em segundo plano, né? Porque você pode comprometer, é uma questão de saúde, né? Que não pode ser afetada em aquele benefício salto da muito vaidade. alto, que o dedinho fica espremido. Aquele sapato escarpante, bico finíssimo, Exatamente. Né? Isso. Então, instrumento de tortura, até para quem não tem pé diabético. Perfeito. Veja, se a gente vai pensar num sapato de base larga e um sapato redondo, macio, é bem diferente de falar de um salto-agulha, né? E quando você tem um escarpão, um salto muito alto, uma plataforma, nós precisamos entender que, além do prejuízo, do risco maior, você vai atrofiar a musculatura de panturrilha. Porque aquele movimento de andar empurrando o chão para trás, que é o fisiológico, é o normal, ele fica prejudicado com esses calçados. Musculatura fraca em panturrilha é igual a prejuízo para a circulação. A gente costuma falar que a panturrilha é o coração fora do peito. Sim. Porque ela sozinha manda 40% do sangue do pé de volta para o coração. Então, a gente tem que ter uma batata bem trabalhada, bem forte. O diabético precisa fazer exercício físico. Não só aeróbio, mas exercício com foco em força, com foco em panturrilha. Melhorar a musculatura, as bombas de impulso aspirativas da panturrilha, do pé, da coxa. Então, nós estamos vivendo um mundo que, juntamente com a diabetes, nós estamos vendo outras epidemias. Por exemplo, uma doença chamada sarcopenia. Estamos envelhecendo, perdendo massa magra e ganhando gordura. Sarcopenia? Sarcopenia. É perder massa magra? Perder massa magra. Envelhecermos gordos e sem músculo. Então, veja... Como que você vai carregar essa estrutura, exatamente, né? Se você não tem músculos. Nós vamos precisar, com 70, com 80, com 90 anos, levantar da cama, comer, tomar banho. E quem faz esse suporte arquitetural é a musculatura. Então, se você precisa ter musculatura bem desenvolvida, precisa se criar músculo. A melhor poupança que o ser humano pode fazer é a poupança muscular. Criem músculos, porque é eles que vão sustentar durante toda a vida. E esses músculos enfraquecidos é o que vão causar grande procura por clínicas médicas e hospitais. Porque aquele músculo enfraquecido, num dia de um esforço fora do habitual, onde aquela senhora resolve faxinar a casa inteira, estava animada. No outro dia ela pegou um jeito, a perna doeu, eu não consigo mexer, estou com muita dor.
Na verdade, dor do músculo fraco, atrofia por falta de uso, encurtamento músculo ligamentar secundário a sedentarismo. Sedentarismo é doença, tem CID e tem tratamento. O tratamento chama exercício físico. Você falou deu um jeito nossa região, né, doutor? Muito Que sua bom. família do Alto Paranaíba, a minha também. Exatamente. É muito comum se falar. Ih, dei um jeito nas costas, né? Sim, sem e dúvida. aí, agora é interessante, porque a gente pensar que o diabético tem que fazer esses exercícios de força, né? Que é uma coisa que a gente não ouve muito. Aí você fala, não, o diabético é bom ele dar caminhadas. Mas aí é só o aeróbico, né? Então, vamos exemplificar como que a gente pode facilitar a situação. Veja, quando eu falo e quando a medicina preconiza exercício de força, é preciso entender que nós não estamos falando de sobrecarga. Imagina aquele velhinho de 70 anos, eu vou colocar peso para ele na academia? Vamos ter problema. É possível fazer contrações em isometria. O que é isso? Você consegue fortalecer a musculatura com o mínimo de sobrecarga possível. Sim. Além disso, você citou bem a caminhada. Caminhada é um ótimo exercício, mas quer ver um exercício que é ainda melhor do que a caminhada e que você pode fazê-lo dentro da água. Caminhada na água, numa piscina, meia hora. Além da questão aeróbica, você ganhou exercício contra a resistência, contra a força. Ganho de massa muscular. Exercício, eu gosto sempre de dizer para todos que me procuram, que exercício, ele fundamentalmente ele tem que obedecer 3 regras. Ser perto de casa, ser barato e ser prazeroso. Prazeroso, eu acho que é o principal. Esse é o ponto. Porque, veja, o que dá o benefício do exercício físico é a constância. A constância de meses. Então não adianta pagar a academia o ano inteiro se vai lá na primeira semana só. Tem que fazer o exercício que realmente tenha paixão. E qual que é o melhor exercício? A gente preconiza exercícios de baixa impacto, né? Então existem várias opções desde que a pessoa goste. Para o idoso especificamente, eu falo, olha, pode fazer bicicleta, pode fazer natação, hidroginástica, pilates, musculação, o que você gostar. Se não gostar de nada, vai fazer dança, um ótimo exercício. E sabe o que mais? Exercícios em grupo, porque um acaba incentivando o outro. A forma de trazer essas pessoas que não gostam de se exercitar é colocar elas em convívio com outras pessoas que passam pela mesma situação. Então tem o grupo do Pilates, o grupo da hidroginástica, o grupo da dança. Então essa questão facilita muito a adesão dessas pessoas. E ainda tem o benefício da socialização, né? Sem dúvida. O ser humano não nasceu para ficar sozinho. Né? Você até me lembrou um colega de trabalho que ele falou que ele vai nessas academias que tem nas ruas, aquelas abertas que foram colocadas pela prefeitura, e que ele faz aquele exercício de levantar os braços, pega o aparelho e levanta ele com os braços, que aquilo não tem peso nenhum, mas ele finge um peso, ele coloca uma carga por conta para melhorar esse exercício deles. Procede? Então, veja, um termo comum usado para isso é a calistenia. Sim. Ou seja, você vai usar o peso do seu próprio corpo. Veja, só do fato de ele ficar em pé empurrando alguma coisa para cima, ele está se sustentando. Ele está fazendo uso daquela musculatura dos braços, mas ele também está usando musculatura das pernas. Então, tudo em conjunto funciona sim, e funciona bem. Agora, para um objetivo específico individual, existem exercícios mais melhores para aquela situação. Mas é preciso entender o seguinte, o que nós estamos diante? Porque uma caminhada, gente, é ótimo para a cabeça. Sim. É ótimo para a circulação. A pessoa vai se sentir bem. Agora, se a gente está falando em ganho de massa muscular, em melhora da musculatura, exercícios de força resistidos contra uma resistência com mínimo de impacto são muito superiores. Então, é estratégia individualizada. Sim. Né? Agora, doutor, que hábitos, a gente falando genericamente, que hábitos podem melhorar a circulação? Basicamente, hábitos de vida saudável. Primeiro, controle do peso. Cuidado com a alimentação. Nós precisamos beber mais água e comer menos alimentos ricos em açúcares refinados, excesso de sódio, de sal, tentar diminuir. Sal e açúcar, não tenha dúvida. Beber bastante líquido e alimentos, principalmente, com intervalo fixo, com uma quantidade, com todo esse cuidado para cada tipo de pessoa.
combate agressivo ao sedentarismo. Pode ser o gatilho para o aparecimento das doenças. Primeiro ela está sedentária, depois ela fica obesa, depois vai para a hipertensão, evolui com uma diabetes, e tudo isso se soma e as alterações metabólicas associadas com prejuízo muito grande e difícil de compensar. Sim. Porque, afinal de contas, agora tem colesterol alto, tem diabetes, tem obesidade, está sedentária. Então, a gente precisa tentar quebrar esse gatilho, quebrar essa sequência para não... Que as doenças não se somem. Sim. Até bebi minha água aqui na hora que ele falou. E você está falando um ponto importante. Por exemplo, na Araújo, a gente tem alguns serviços justamente pensando nisso. Um deles é o autocuidado, que a gente faz a medição da glicemia, a pressão, o perfil lipídico, que seria o quê? O colesterol total, o triglicérides, o colesterol bom, o colesterol ruim, porque tem essa questão de perfil lipídico do colesterol tá envolvido também. E a gente também faz gestão de peso, que a gente faz uma avaliação antropométrica, mede a cintura da pessoa, o quadril, pela questão da circunferência abdominal, né? A altura relacionado com o peso, faz a bioimpedância da pessoa para ver a massa magra, para verificar também a porcentagem de gordura corporal, a gordura visceral, que é extremamente importante, ela está abaixo dos limites. E mede a glicemia, obviamente, com a pressão, para a gente ter esse controle, que muitas das vezes a pessoa vai na farmácia, que é uma unidade de saúde básica. Nós somos um ambiente de saúde. Nós somos aquela saúde inicial da pessoa, para poder estar passando uma informação. Então, esse controle, essa rastreabilidade para a pessoa ter e estar passando para os médicos. Você pontuou muito bem, sabe, Mariana? E veja que a saúde não é só o médico, de forma alguma. É uma equipe multidisciplinar. E você pontuou muito bem. Quando todos esses indicadores e marcadores estão em faixas de normalidade, você diminui muito o risco de mortalidade cardiovascular dessa pessoa. Então, a gente sabe que as pessoas que têm um peso adequado, que têm níveis adequados, têm exames em dia, que conseguem se exercitar, o risco delas adoecerem é muito menor. E, além disso, elas vão ter uma velhice mais tranquila, mais saudável. E isso são marcadores de sobrevida a longo prazo, né? Sem dúvida. E, doutor Guilherme, a questão do diabetes gestacional. Então, a gestante com quadro de diabetes e circulação. Tem que ter um cuidado extra aí? Sim. O que se entende é o seguinte. Aquela gestante é como um ganho de peso maior do que o esperado. Sim. Então, aquela gestante que teve um ganho de peso maior que o esperado, e aí os níveis de glicose dessa gestante estão acima também dos esperados e configurou ali que ela foi feito um diagnóstico como diabetes gestacional. A gente sabe que, além das implicações para o bebê, que pode ter um bebê de proporções maiores, ter um trabalho de parto dificultado, a gente sabe que essa mãe, mesmo no pós-parto imediato, ou até tardio, muitos anos depois do parto, ela tem uma tendência muito maior a desenvolver a doença de diabetes. Então, serve de alerta para que ela tome medidas necessárias para evitar o desenvolvimento dessa doença. Por exemplo, o cuidado com os açúcares, cuidado com a ingestão dos açúcares, cuidado com a alimentação, um controle maior, um check-up mais frequente com o seu médico, com o seu ginecologista, com o seu médico clínico, para evitar os primeiros sintomas, tentar tratar desde o início. A gente sabe que o maior dos problemas, principalmente quando a gente fala de diabetes gestacional e problema de circulação, ou seja, se teve um problema circulatório numa mulher que já teve lá atrás um sinal de alerta no diabetes gestacional, quer dizer que houve também um mau controle, um mau cuidado, não houve uma prevenção. Se a gente tivesse atacado lá atrás e essa pessoa não tivesse diabetes, ela também não teria má circulação, né? Então, a gente precisa entender que a diabetes é uma doença muito ampla e que ela vai atacar tudo no corpo, toda a circulação do corpo inteiro. Ela é seja sistêmica, né? Exatamente. Então, se nós estamos falando de uma doença sistêmica, o prejuízo pode ser em qualquer região do corpo. O que a gente faz? Evita. O máximo que é possível. Para quem já não é mais possível evitar, controle rígido. Controle rigoroso da glicemia no sangue, através de exames, e principalmente através de um cuidado bem próximo com o especialista. Uhum. Eu
ia pedir para a gente ir encaminhando aqui para o final, mas eu queria voltar só mais um pouquinho na questão do pé diabético, né? O que a pessoa deve fazer quando ela constata os sinais do pé diabético? Quer dizer, qual a primeira medida? Quem que ela deve procurar? O que ela deve fazer? O que é mais urgente nesse caso? Ela já deveria ter procurado antes. Antes, para não chegar ao pé diabético. Exatamente. Se ela já tem uma complicação da diabetes, sim, ela deveria ter antes procurado um especialista e ter feito todo o controle para evitar que evoluísse para esse caso. Mas vamos mudar um pouquinho aqui. Então, aquela pessoa já tem o pé diabético e tem problemas circulatórios. Quais são os sintomas e qual o tipo de circulação que está acometida? Então, essa pessoa tem um problema das artérias. Artérias são vasos que levam sangue do coração até os pés. E a doença que a diabetes causa nas artérias é uma doença que a gente vai chamar de aterosclerose. Envelhecimento gorduroso das artérias. Formação de placas, obstrução dessas artérias, estreitamentos e até o entupimento, parada completa, uma isquemia, que pode cursar com sintomas tais como palidez, dor, perda de pelos, dormências, formigamentos, tudo isso podem estar associados. Então, se existe um problema desse, nós precisamos entender que grau de estreitamento que existe e como proceder nesse grau de estreitamento. É uma pessoa que tem dificuldade para caminhar, mas 1, 2, 3 quarteirões, ou menos de um quarteirão, as estratégias mudam. Se existe um problema venoso, ou seja, das veias, vasos que fazem o caminho inverso das artérias, voltam com sangue dos pés até o coração. Se existe um problema nas veias, e as veias doentes, dilatadas, tortuosas, com má circulação, nós vamos chamar de varizes. Então, as varizes, que são muito comuns em pacientes diabéticos, existe tratamento específico, né? Veja que antigamente, para essas pacientes portadoras de varizes que tinham diabetes, existia um problema grave, porque, veja, se pensava que o tratamento de varizes era a cirurgia. Como que eu vou operar alguém que tem diabetes, que tem um risco maior de cicatrização, que tem um risco cirúrgico aumentado, que tem outras doenças que pode descompensar no meio de um ato cirúrgico? Então, a grande vantagem é que a medicina evoluiu muito nesses tratamentos. Hoje existem tratamentos a laser que dispensam a cirurgia, mesmo para aquelas varizes muito grossas, até para aqueles vasinhos fininhos do ponto de vista estético, que aquela mulher jovem tem. São recomendados para diabéticos. Existe tratamento que evita a cirurgia com menor risco. Que a paciente não vai, por exemplo, depois de um tratamento a laser para uma safena doente, para aquelas varizes muito grossas, ou para quem já tem uma ferida causada por varizes, ela não vai precisar de repouso. Ela não vai precisar ficar dias de cama com a perna enfaixada elevada. Ela não vai precisar ir no hospital fazer cortes, suturas. E, principalmente, a gente sabe que esses tratamentos minimamente invasivos, como laser, que é um procedimento, não é uma cirurgia, eles têm não só um resultado melhor a curto prazo, mas também um resultado melhor a longo prazo, além de ser extremamente mais seguros para diabético especificamente. Então, é preciso entender a individualidade de cada uma dessas pessoas que são portadores de diabetes e tratá-los de acordo com esse estágio específico. Mas fique tranquilo, existe tratamento para quem tem problema de circulação e existem, sim, formas hoje muito menos invasivas, com muito menos comorbidades, e a gente consegue controlar isso e a pessoa tem uma qualidade de vida muito boa, muito próximo da normalidade. Doutor, deixa eu aproveitar essa circulação. E as meias de compreensão, como que elas entram na pessoa com pé diabético? Veja, quando a gente fala de meia de compressão, o grande objetivo dela hoje é alívio dos sintomas. O objetivo da meia de compressão é melhorar os sintomas desde aquela pessoa que não tem doença nenhuma. Por exemplo, trabalha o dia inteiro, no final do dia está com a perna inchada. Nossa, eu trabalhei o dia inteiro, meu tornozelo está inchado, meu pé está inchado. Uma dorzinha leve. Vai fazer uma viagem longa de avião, vai fazer uma viagem longa. Aquela pessoa que, por exemplo, tem dores nas pernas, tipo peso, queimação, cansaço. Nossa, eu tô com peso nas pernas, parece que eu tô carregando um saco de cimento. Outras se referem a formigamento, dormências, cãibras e outros até ressecamento da pele, coceira e tudo isso. Então, a meia elástica, ela atua como? Para diminuir aquela pressão de sangue, para melhorar aquela circulação e causar alívio. Então, meia elástica é alívio. Alívio para dor e alívio para o inchaço. E lembre-se sempre, diabético ou hipertenso ou qualquer um deles, a partir de uma certa idade, é muito prevalente também a doença de varizes. Então, é comum ele ter
varizes de forma associada. E o benefício do uso da meia elástica, não só para uma prevenção local contra traumas, já que ela vai proteger, ela melhora também a circulação venosa de uma forma muito importante. Ok. Você já começou a fazer o que eu queria uns segundos atrás, uns minutinhos atrás, que ia pedir para você, para falar com as pessoas que estão nos acompanhando, deixar uma mensagem positiva para elas. Mas até eu fiquei mais animada com essa conversa, Mariana. Doutor Guilherme é tão calmo, tão positivo que, né, passa uma coisa boa para a gente, mas vamos deixar esse recado para as pessoas que nos acompanharam nessa conversa, para encerrar e depois deixar seus contatos também. Eu queria que todos se lembrassem da minha avó. A dona Sinhá, de 94 anos, lá de Matutina. Morreu com 94 anos de pneumonia. Não foi de diabetes. Diagnosticada com diabetes desde muito nova. Mas o grande diferencial da dona Sinhá foi a disciplina. Dona Sinhá nunca entendeu que ela deveria fazer mal feito, mas sim bem feito. Então, quando a minha mãe virava, mãe, come só um docinho, só um não tem problema, come só um pouquinho de sorvete, aquilo ali pode ser o gatilho que vai te levar a consumir quantidades aumentadas e exageradas para o seu corpo. Então, a dona Sinhá falava, não, se eu não posso comer do jeito que eu quero, eu não como. Então, esse exemplo de força, de vitalidade, é que eu quero deixar. É possível viver bem, é possível viver muito, é possível viver com muita qualidade. Minha avó morreu lúcida com 94 anos e não foi de complicações da diabetes, com dificuldades visuais inerentes à idade e não à diabetes. Dificuldades auditivas relacionadas à idade e não ao diabetes e sem pé diabético. Sim. Maravilha. Então, sigamos o exemplo e inspiração da dona Sinhá, do Alto Paranaíba. Isso aí. Quer deixar seus contatos, doutor Guilherme? Redes sociais? Aqui é um pouco rápido e às vezes a gente não tem tempo para responder perguntas de pessoas. Eu tenho certeza que esse é o momento que a gente vai levar esses questionamentos. Então, quem quiser, tiver alguma questão que quiser trazer, pode me procurar nas redes sociais. Vou ficar muito feliz de falar que escutou aqui na Araújo e que, principalmente, teve uma dúvida que a gente consegue ajudar. Então, o meu contato, basta digitar Dr. Guilherme Jonas, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, Dr. Guilherme Jonas, e pode mandar uma mensagem, um direct no Instagram, qualquer coisa, que eu estou aqui à disposição aí e fico muito feliz em ajudar. Ótimo, então, muitíssimo obrigada. Mariana também, muito obrigada. Eu que agradeço pela participação nessas conversas nossas. E a você que acompanhou, esteve aqui nessa aula, em outras aulas que Araújo vem proporcionando. Fica aqui nosso muito obrigada também. E o convite para que vocês sigam Araújo nas redes sociais, ativem aí as notificações no YouTube, no Instagram, no Spotify, porque com certeza essa parceria da Araújo com a saúde vai garantir para você informações confiáveis, conteúdos de muita qualidade. Obrigada a todas e a todos. Muito obrigada.